Boa noite. É sempre muita alegria a gente poder estar aqui novamente para falar desta doutrina bendita que é o Espiritismo, que nos consola e nos instrui, nos mostra o verdadeiro caminho do amor, o caminho da retidão. Antes da gente entrar no tema de hoje, que é o. A gente vai falar justamente do Espiritismo e falar também do sentimento do perdão, que para nós ainda é tão difícil a gente ainda praticá-lo dentro da sua propriedade, mas é um assunto que nos requer muito cuidado e, acima de tudo, muita esperança, porque o Espiritismo é uma doutrina que nos faculta, que nos ensina como a gente deve fazer para poder construir em nós os sentimentos que nós ainda não conseguimos, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Mas antes da gente entrar no assunto e da gente fazer a prece, nossa prece inicial, a gente vai estar falando do aniversário, mais um aniversário da nossa Casa Espírita, né? Que é o Centro Espírita Amor e Caridade, nos seus 83 anos. O quanto esta casa para nós representa naquilo que a gente sente mais útil, né? Dentro das nossas possibilidades do trabalho com Jesus. Esta casa tem nos proporcionado momentos felizes, momentos de trabalho, não só no campo material, como também no campo espiritual. O quanto ela tem servido as pessoas, tem nos servido e tem nos dado as oportunidades de servir. Nós sabemos do quanto essa casa representa para toda a sociedade que estão ao nosso redor, são os nossos irmãos, tão necessitados como nós, talvez não do pão material, como também do pão espiritual. E do quanto ela representou para aquelas pessoas que no início deram a sua força, deram a sua contribuição. São irmãos nossos que contribuíram desde o início para que essa casa pudesse estar funcionando hoje. E a gente se sente feliz de poder fazer parte desse contexto. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê bastante esperança em dias melhores. Nós estamos vivendo a situação ainda que se encontra pendente da coronavírus. A gente haja visto nos noticiários que nós não estamos ainda livres, né, libertos desse mal. Com certeza vai depender de nós ainda continuar fazendo a nossa segurança através da vacina, através do distanciamento, através das máscaras, lavar as mãos. Então isso requer cuidados, que não depende só das clínicas médicas, né, da vacina, dos cientistas, depende unicamente de nós, no cumprimento da lei de segurança. Então, a gente dando início ao nosso estudo, a gente já vai entrar no Espiritismo, porque hoje o assunto é Espiritismo e Perdão, e a gente vai falar desta doutrina bendita, né, que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo, né? O conceito de Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por prova irrecusável, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário como uma das forças vivas e incessantes ativas da natureza,
É a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Até então, a gente não tinha noção, né, do plano espiritual, porque sempre existiu, né, dentro dos primórdios até nos dias atuais, o mundo espiritual sempre existiu. Então, o Espiritismo vem nos mostrar, como prova irrecusável, né, a existência desse mundo espiritual e a oportunidade da, da, da intercomunicação, né, do plano espiritual e do plano material. Através, nós sabemos hoje, o Espiritismo nos mostra e nos explica, através da mediunidade, como a gente, como se realiza esse processo de comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Mas a gente, como a gente disse, é uma das forças viva e incessante. O mundo material com o mundo espiritual. Essa comunicação, essa influência, né? Seja do plano espiritual para o plano material, como seja do plano físico para o plano espiritual. O quanto nós estamos ligados às pessoas que estão desencarnadas e as pessoas desencarnadas estão ligadas conosco. A gente sabe do quanto, a gente vai saber, depois para frente a gente vai falar dos princípios básicos da doutrina, que vai falar sobre isso, que fala da imortalidade da alma. O espírito, ele não morre, ele continua na sua, no seu progresso evolutivo, mesmo no plano espiritual, ele continua realizando os trabalhos, né? A gente sabe que esse mundo nosso, material, é um mundo passageiro. É uma grande oportunidade que o espírito tem de buscar o seu progresso evolutivo, o seu progresso moral. Então não acaba por aí, né? Na questão do espírito, da gente desencarnar, como a gente fala na linguagem, né? Morrer, né? Na realidade não existe a morte, né, do espírito, existe a morte física. A gente sabe do quanto o espírito ele continua, né? Mesmo após a morte física. E o corpo é só um instrumento para que o espírito possa evoluir. Então o espiritismo ele vem provar, revelar aos homens, prova irrecusável a existência da natureza do mundo espiritual, né? A característica fundamental do espiritismo é a universalidade dos seus princípios, para que o conteúdo doutrinário não ficasse restrito à autoridade de um único espírito ou de um único médico. Kardec submetia toda manifestação mediúnica ao crivo da razão. Por isso ficou conhecido como bom senso encarnado. Nós sabemos que Kardec é o codificador da doutrina espírita, né? Essa doutrina que veio através dos espíritos superiores. E Kardec veio para organizar um espírito missionário, espírito enviado por Jesus, para poder trazer para nós, através dos espíritos superiores, as mensagens. Tudo aquilo que Jesus prometeu, que ele falou que enviaria o Espírito Consolador, que de fato, com certeza, nós temos certeza disso, que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então Kardec veio como missionário para organizar esta doutrina. Então, como ele fala da universalidade da doutrina, é justamente para isso. Porque não é só em decorrência de um homem, como foi a primeira revelação por Moisés, e a segunda revelação pelo próprio Cristo, que esteve conosco, está conosco até hoje, né? E veio pessoalmente. Então, a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, não a doutrina de Kardec. Então, ele procurou, através da universalidade das mensagens que vieram de todos os países, né? Procurou comprovar, procurou realmente, se de fato, né? E depois nós sabemos que, através do livro dos Espíritos, né? Com as perguntas e respostas, Kardec submetia
Depois todas as perguntas dos espíritos superiores que vem trazendo essas mensagens. Na realidade, o Espiritismo é o Cristo vivo, né? É o cristianismo redivivo. É a doutrina de Jesus, que ele falou quando enviaria o Espírito Consolador, que falaria tudo aquilo que ele falou, logicamente que nós não estávamos ainda preparados para poder entender suas mensagens, e o Espiritismo vem trazer de forma bem clara e objetiva, né? Tudo aquilo que o Cristo falou por parábola. Jesus gostava de contar as histórias para o nosso entendimento melhor, porque a gente sabe que a gente ainda não estava em condições de entender tantas coisas, né? E hoje, com certeza, a gente já conseguiu, mesmo apesar de que a gente ainda não estamos em condições ainda de praticá-la dentro da sua pureza, mas a gente já consegue entender muitas coisas que Jesus já falou. E hoje o Espiritismo nos traz para nós. A doutrina espírita está sentada em tríplice aspecto, que é o científico, filosófico e religioso. Está estabelecido em princípios que constituem seu alicerce, que são a existência de Deus, né, que são os princípios básicos da doutrina, que nós sabemos, que é a existência de Deus, imortalidade dos espíritos, pluralidade das existências, que fala da reencarnação, comunicabilidade entre encarnado e desencarnado através da mediunidade, né? Essa possibilidade da comunicação, seja do plano espiritual com o plano encarnado, ou vice-versa, que é através da mediunidade e pluralidade dos mundos habitados, quando Jesus fala muitas moradas na casa do meu Pai. Então tudo está de acordo com aquilo que Jesus, a proposta de Jesus. E o Espiritismo vem nos trazer através dos espíritos. As obras espíritas também, cognominadas de Pentateuco Espírita, compõem-se dos seguintes livros que a gente basicamente já conhecemos, é muito bom a gente falar, a gente está sempre falando das obras básicas, né? Mesmo porque a gente vai falar algumas coisas do Evangelho, mas é importante que a gente conheça todas as obras, até mesmo no estudo sistematizado, que são umas, basicamente são as obras que a gente estuda, né? São o Pentateuco, e o estudo sistematizado nos faculta, nos facilita esse entendimento através das obras. Ela se compõe dos seguintes livros: o Livro dos Espíritos, né, que é o Alicerce, foi em 1857, o Livro dos Médios, o Guia dos Médios e Dois Doutrinadores, lançado em 1861, que foi o segundo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864, que traz as morais cristãs, o Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, foi em 1865, a Gênese e os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, foi em 1868. O que é o Espiritismo, em 1859, a Revista Espírita, que é a sua primeira edição foi a partir de janeiro de 1858, são as revistas, né? As obras póstumas, primeira edição lançada em 1890. Tá bom a gente saber das obras, né? E depois vieram as revistas espíritas, né, que são para a gente estudar, mas a gente se atém muito assim nas obras básicas, porque a gente temos nossos estudos na Casa Espírita, e a gente realiza na quinta-feira, né, o estudo, apesar de não ser presencial, mas a gente continua estudando através das aulas online e as palestras, né, a casa não parou de fazer, e os trabalhos também com relação às assistências a gente tem feito, graças a Deus a gente não parou, e a gente vai esperar baixar a poeira, né, da coronavírus, com certeza a gente vai poder retornar presencial. Mas por hora a gente se mantém em vigilância, em alerta, né, com relação aos pensamentos, né, a vigilância através da prece,
E a gente vai levando de acordo com os nossos merecimentos. A gente sabe, Deus sabe do quanto, daquilo que a gente precisa de fato. Então essa pandemia veio não assim por um acaso, né? A gente temos que tirar proveito de tudo aquilo, até das doenças, né? Para a gente tirar proveito, a gente poder raciocinar, a gente poder trazer para dentro de nós, né? Essas mensagens de Jesus. E quais são as nossas responsabilidades e dever como espírita, né? A gente está falando que nós, na nossa doutrina, do quanto a nossa responsabilidade como espírita, né? Como frequentador, como é, espírita, né? Na sua palavra, né? A gente vai falar, eu sou espírita, né? E, logicamente, não só o espírita, como tantas outras pessoas de outra religião também têm a mesma responsabilidade que nós. Mas como a gente é espírita, a gente vai falar sobre algumas coisas, né? Que a gente foi tirado essas, essa responsabilidade, depois a gente vai ver a fonte de onde ela foi tirada, né? Então fala aqui, responsabilidade e dever dos espíritos. Todos nós possuímos direitos e deveres perante a sociedade, ou seja, independente de nossa religião, de nossa crença. Temos o dever de zelar tanto pelo funcionamento das coisas, como pelo bem coletivo. É nossa responsabilidade, né, diante da nossa casa, né, das pessoas que nos cercam, não só aquelas pessoas, ele fala pelo bem coletivo, né? Não só daquelas pessoas que frequentam as casas, como também da nossa família, da sociedade, né? Em si. O meio que a gente está inserido, né? O quanto a gente deve se comportar diante das pessoas de forma educada, né? Equilibrada. O espírito tem o dever de policiar mais os seus atos e palavras do que os alheios, sem o que isto importe em estimular pela omissão ou tibieza, má ação, de que tenha conhecimento. Queremos dizer, ser enérgico em prodigar o que não lhe parece bem, quando feito por seus semelhantes, bem mais enérgico quando analisar os próprios atos e palavras, né? Essa energia que ele fala aqui do quanto a gente tem que ser enérgico, não para com o outro, né? A gente tem que ser enérgico para conosco. Essa questão da gente estar julgando, estar cobrando a pessoa, a gente gostaria que as pessoas fizessem, né? Não fazer o outro o que a gente não gostaria que o outro nos fizesse, né? Essa é uma lei maior, a lei de Deus, a lei natural, né? Não desejar o outro que você não gostaria que o outro desejasse, né? Ou desejar o outro o que você gostaria que o outro fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse, né? Então, isso é um cumprimento da lei. Essa energia que a gente, muitas das vezes, a gente se coloca, né? Porque a gente mostra todo o nosso instinto, né? Muitas das vezes de forma deseducada. O próprio, eu lembro da gente, um orador que falou, a gente achar que a gente, fulano tem gênio forte, né? Essa questão da gente ter gênio forte, na realidade, é falta de educação. É a forma de como a gente tem que falar, como a gente tem que se conduzir diante dos outros. Então, nunca o conhece a ti mesmo foi mais necessário que em nossos dias, né? O espiritimante de pensar, o espírita, não falando de nós, né? Nós em geral, né? O espírita, antes de pensar reformar os outros, deve começar a reformar-se a si mesmo, né? Conhece-se a ti mesmo, né? Antes da gente pensar em reformar o outro, a gente tem que pensar em reformar a si próprio. A doutrina codificada por Kardec educa, reforma, eleva, redime. Tudo, porém, depende de nós.
Jesus veio dar-nos ensinamentos e exemplos para que saibamos buscar salvação pelo nosso próprio esforço. Esta é a verdade, né? Jesus veio trazer os seus ensinamentos do amor. Mas cabe a nós, cristão, né, espírita cristão, a gente buscar através do esforço, né? Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço, né? Que faz para domar suas más inclinações. Então, esse esforço que a gente tem que buscar. Com a doutrina espírita, o homem se torna senhor do seu destino. Então, esta informação foi tirada do reformador, né? De maio de 1964. Essa fonte, né, foi tirada do reformador em maio de 1964, né? O reformador de 1964. Então tá aí, né, a dica, né, que o Espiritismo traz para nós. Essa doutrina bendita, que é o Espiritismo, que nos instrui, né, não só consola, como instrui. Então a gente foi pedido também o tema para que a gente pudesse falar desse sentimento, como a gente falou lá no início, lá, um sentimento tão difícil para nós, a questão do perdão, né? Entre outros, né? A gente sabe do quanto é difícil ainda para a gente praticá-lo. Mas isso depende de exercício, né? Do dia a dia. A gente tem certeza que a gente não consegue assim realizar de uma hora para outra, né? A gente conquistar valores morais assim de uma hora para outra. Haja visto que a gente ainda está na segunda etapa da nossa evolução espiritual, onde há sofrimento e dores, né? E o espírito ainda imperfeito que somos, ainda não conseguimos realizar essas questões de sentimento do amor, da caridade, do sentimento do perdão. E hoje a gente vai falar disso justamente por isso, desse sentimento, né? E a gente vai falar. Aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Isso é Jesus se aproximando de Jesus, né? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, ilimitadamente, né? Quantas vezes for necessário a gente perdoar o nosso irmão que pecou contra nós. A misericórdia é o cumprimento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. De fato, né, uma coisa é real, aquele que não é brando, não é misericordioso, ele não consegue perdoar, né? Que uma coisa depende da outra, né? A gente precisa ser brando e pacífico, né? E ela consiste no esquecimento e no perdão das faltas, né? Não adianta você falar da boca para fora, eu perdoo, mas na realidade você não quer ver nem aquela pessoa por perto. A gente procura evitar aquela pessoa quando vai encontrá-lo. Então não é perdão ainda, né? A gente ainda sente temos aquele sentimento, aquele ressentimento do ódio, do rancor, de vingança, né? Nosso, nosso pensamento ainda está muito arraigado à vingança. Então a gente não conseguiu perdoá-lo. Então isso não é perdão. Então depende muito do cumprimento que ele fala aqui, da doçura, né? De ser brando e pacífico. Aí nós temos aqui, que fala sobre o perdão, de Joana de Ângela, a terapia do perdão. É por Joana de Ângela. Ela nos traz umas dicas muito assim, legal, porque fala de tudo aquilo que o Evangelho passa para nós. E Joana de Ângela, ela tem essa facilidade, né, de colocar para nós essas mensagens de Jesus para que a gente possa entender melhor. Então fala aqui, terapia do perdão por Joana de Ângela. É imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional
de modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana, em positivo. O ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme, o remorso afetam poderosamente o organismo, embora sua procedência emocional, grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. Isso a própria ciência já demonstrou, né? Do quanto esse sentimento ele nos traz perturbação, nos traz desequilíbrio, nos traz doença. Então, quando a gente busca se libertar desse mal, que é o ódio, o ressentimento, a vingança, a gente vai se libertando das doenças, das enfermidades. Né? Essa enfermidade que ela fala não é só de cunho emocional. Né? Ela traz grandes malefícios para o nosso organismo. Né? Até o próprio câncer, né? A gente contrai os cânceres aí através desses sentimentos. O teu adversário é também atual chance de superação de melindres. Vou até repetir essa aqui, ó. Coisa que a gente não tem, né? Melindres, né? O teu adversário é também a tua chance de superação de melindres, de paixões egoístas, das pequenezes que te assinalam a existência, né? O quanto o adversário para nós, né? É uma oportunidade, né? Da gente superar esses melindres. Porque eles falam, o amigo ele não te aponta defeito, mas o inimigo aponta. E a gente muitas das vezes, por ser egoísta, a gente não aceita, a gente acha que a gente está sempre certo. Então os inimigos é uma oportunidade da gente buscar se libertar do mal. Perdoar não significa concordar com o ato infame nem com a pessoa desatinada. Constitui o ato de não revidar com o mesmo mal aquele que lhe é dirigido, permanecendo em melhor situação emocional do que o seu antagonista e em paz, né? Não é concordar, né? A gente não vai concordar com o mal. A gente temos que não retribuir esse mal com o mal. O próprio Evangelho fala, revidar o mal com o bem. Não a gente entrar em sintonia, né, com o outro. Se o outro contraiu algum débito conosco, e a gente temos um débito com ele, então cabe a nós ir lá quitar essa dívida. Se a gente de fato deve, a gente tem que pagar. A gente não acontece na vida real, na vida material, você compra, né? Faz compras de determinadas coisas, você tem que pagar na loja, não tem? Então essas dívidas, não só atual, como também as dívidas anteriores, vidas anteriores, nós temos a obrigação de, né, aquela questão de caminhar com o adversário, né? Não um passo, mas são mil passos, né? Que está lá no Evangelho, né? Reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estás a caminho, né? Então ele fala aqui, perdoar não significa, ela fala, perdoar não significa concordar com o ato infame, nem com a pessoa desatinada. Constitui o ato de não revidar com o mesmo mal. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão incondicional permanente, propôs um dos mais formosos procedimentos proporcionado. Jesus, vamos até ler devagar aqui para a gente entender melhor. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão incondicional permanente, propôs um dos mais formosos procedimentos proporcionador de saúde e de harmonia pessoal. Ele tornou-se exemplo do perdão amoroso, não anuindo com o crime de que era vítima, também não estigmatizando seus algozes com reproche ou censura, né? Aquele ato de Jesus, né, pregado na cruz, quando ele diz ao Pai, perdoa, Pai, porque não sabe o que fazem. Somos nós, os ignorantes, né?
que crucificamos Jesus, pregamos Jesus na cruz. Então Jesus, ele fala que ele fala o psicoterapeuta por excelência, né? Jesus, né? É o mestre dos mestres, o médico dos médicos, né? O amigo incondicional. Ele perdoou até no último ato, né? E quando ele olha para aqueles dois, para as pessoas que estavam ali o pregando na cruz, né? Perdoa, pai, não sabe o que faz. Até hoje nós somos ainda ignorantes ainda nessa questão do perdão. O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem. O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma. Olha que legal, ó. Como é instrutivo, né? Essa mensagem de Joana de Ângela, né? Como ela fala aqui, ó. O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma, instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. Né? Essa página foi psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco na noite de 23 de junho de 2004, em Beijing, na China. Então a gente procurou trazer nessas mensagens com relação ao espiritismo e com relação ao perdão, né, como o Evangelho, como Joana de Ângela, né, nos traz essa mensagem do perdão, né? Então a gente vai, mais uma vez, estar finalizando o nosso estudo desta noite, né? E a gente só nos resta, Senhor, agradecer, como a gente agradeceu no início, né? Essa questão da gente poder fazer parte do grande grupo, grande família SEAC, a gente poder conhecer outras pessoas de outras casas espíritas, outras pessoas de casas evangélicas, protestantes, católicos. Graças a Deus a gente tem conquistado amizades, tem feito amigos, independente de ser religioso ou não. E é essa doutrina que a gente tem que agradecer com o Espiritismo, que nos dá essa capacidade, né, da gente poder entender certas coisas, até com relação a nós mesmos. Que a gente pode entender que a gente não é perfeito. Ainda tem muitas coisas para a gente ainda realizar enquanto encarnado e desencarnado, porque a gente sabe que a gente vai desencarnar e a gente vai continuar buscando através do estudo, né, queira nós, que possamos, quando a gente estiver no plano espiritual, a gente poder estar entendendo essa situação nossa, de quanto é importante o conhecimento, o estudo, né? A nossa dedicação a essa doutrina bendita que é o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. São as mensagens de Jesus, de forma clara e objetiva. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê bastante paz, equilíbrio, principalmente equilíbrio emocional, nesses momentos tão difíceis das nossas vidas, pelos quais a humanidade terrena está passando, não só no nosso país, que é o Brasil, como tantos outros países estão vivendo a mesma situação. Então, cabe a nós tirar proveito, Senhor, de forma a ser tranquilo, educado, não se desesperar, porque sabemos que Deus é Pai e Jesus é nosso irmão maior. Ele está sempre conosco, nos ensinando, nos mostrando, né? Nos legou vários espíritos, né? Missionários, espíritos superiores, os protetores, nosso anjo da guarda, que tem nos dado essa oportunidade de crescimento. Então a gente vai fazer a nossa prece final, dizendo assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.